Olá, queridos irmãos do Lar Espírita Casa do Samaritano. É com muita alegria que nós nos reunimos mais uma vez para um estudo do Evangelho. Todos os dias, os voluntários do Lar Samaritano se reúnem para proporcionar um momento de estudo e é com grande alegria que eu convido você a participar dessa nossa reflexão sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Um trabalho que o Lex já realiza há alguns meses, todos os dias, para que nós possamos unir os nossos pensamentos e as nossas emoções, as nossas vibrações para um mundo melhor, para que a gente possa se fortalecer, principalmente nesses momentos bem turbulentos que a humanidade vem passando nos últimos meses. Então participe sempre com a gente, sempre que possível, desse estudo. Os voluntários do Lex carinhosamente se organizam e dividem o seu tempo para que possam proporcionar momentos de reflexão, momentos de estudo, momentos de meditação à luz do Evangelho de Jesus. Muito bom dia a todos que estão chegando. Tatiana, muito obrigado pela presença de todos. Bom dia, sejam bem-vindos. Então, hoje o nosso estudo será sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, da parte que trata do perdão das ofensas, as instruções dos Espíritos. Tamires, bom dia! Então, todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eles têm uma parte dedicada à instrução dos Espíritos. Mensagens psicografadas ou psicofônicas que foram depois grafadas, que foram depois redigidas, para que a gente pudesse refletir sobre o tema à luz dos Espíritos, né? Então nós estamos agora estudando a parte das instruções dos Espíritos no tópico do perdão das ofensas. Só que antes de nós fazermos o nosso estudo propriamente dito, quero convidar você para fazer a nossa prece. Se você estiver em casa, chama a sua família, chama a pessoa que está do seu lado, seu irmão, seu amigo, chama o seu marido, a sua esposa, chama o seu filho, a sua filha. Todos são muito bem-vindos. Por isso que o nome é Evangelho no Lar, né? Quando a gente junta a família. Mas se você não está no lar, se você está de alguma forma fazendo uma outra atividade, não tem problema, fazer só também, né? Agora, quando a gente pode fazer em família, unindo as nossas vibrações, unindo o nosso pensamento, fica bem mais aconchegante, bem mais proveitoso quando há o debate, a reflexão em conjunto, quando há, de alguma forma, um aprofundamento naquilo que foi estudado. Então, quero convidar todos para a nossa prece nesse momento. Amigo Jesus, graças te damos pela oportunidade de mais um dia de aprendizado, dia de melhoramento, dia em que queremos também nos dedicar ao serviço do bem, na obra do teu amor. Queremos nesse momento rogar a tua bênção para o dia de hoje, que possa ser um dia repleto de oportunidades de aprendizado e que nós possamos vivenciar com fé, com otimismo, com boa vontade e com um desejo incessante de nos melhorar. Protege a todas as famílias que estão nesse momento desse estudo, a todos os nossos companheiros que nos dão a alegria de acompanharem essa atividade pelas redes sociais, que eles possam sentir a luz do teu amor, a envolvê-los de muita luz, de muita paz. Também rogamos as bênçãos divinas para os trabalhadores do Lar Espírita Casa do Samaritano, para que possam continuar com o propósito firme de contribuir na obra do Evangelho, assim como de todos os servidores do bem, em qualquer lugar onde eles estejam. Que o Senhor possa continuar nos dando força de continuarmos na nossa caminhada firmes na busca da construção de um mundo melhor. Que a paz e que o amor possam fazer parte da nossa vida constantemente
Que assim seja. Bem, como eu estava dizendo, nós vamos tratar agora do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico Perdão das Ofensas, as instruções dos Espíritos. Ontem foi tratado o tópico 14, nosso companheiro tratou do tópico 14, e agora nós vamos tratar do tópico 15. É uma mensagem do Espírito Paulo, apóstolo Paulo, na cidade de Lyon, na França, no ano de 1861. E Paulo diz assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Oh, ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo em vós mesmos, não fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciastes o primeiro golpe? Se uma ofensiva, se não vos escapou, se usaste de toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para serdes indulgentes e não merecer a censura que lhe endereçais. Admitamos que fosses realmente o ofendido numa circunstância qualquer. Quem diz que não envenenastes a coisa por represália? E que não fizesse degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento? Se dependia de vós impedir-lhe as consequências, e se não o fizestes, sois culpados. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer, e com isso não tereis, senão, maior mérito em vos mostrar clemente. Vou dar uma parada aqui, são 2 parágrafos. Li o primeiro parágrafo e vou agora fazer um pequeno comentário, lembrando sempre que as participações de vocês são sempre muito bem-vindas, através dos comentários. E a gente vai tentar, na medida do possível, fazer o feedback, né, desses comentários. Essa passagem do perdão é um dos tópicos mais recorrentes do Evangelho. Jesus nos fala sobre o perdão em diversas oportunidades. Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então a gente vê que no Evangelho o tópico do perdão é um dos mais importantes. E por quê? Porque ele trata de um aspecto que tem a ver com a nossa paz interior. Porque quando a gente é amargurado, quando a gente é rancoroso, nós não temos paz com a gente. E também trata do aspecto da paz com o outro. Porque o perdão favorece a conciliação, o entendimento, a harmonia. E não há como viver em sociedade sem conciliação e harmonia. Nós precisamos nos esforçar para que haja entendimento, para que haja o máximo de equilíbrio nas relações. Por isso a necessidade do perdão. E o perdão se dá porque nós não somos perfeitos. Então, assim como nós temos a necessidade do perdão pelas nossas fragilidades, pelas nossas limitações, nós também temos que perdoar o próximo. Então, é um exercício de caridade nós oferecermos o perdão mutuamente. Tanto é que quando Kardec pergunta aos espíritos na codificação, no Livro dos Espíritos,
Qual é o verdadeiro sentido da caridade, segundo entendia Jesus? Os Espíritos dizem que um desses aspectos é o perdão das ofensas. Então, perdoar é caridade. Como diz aqui a Dezinha, se perdoarmos os outros, estamos perdoando a nós mesmos, favorecendo exatamente isso, favorecendo que haja entendimento, que haja paz. Perdoar aos outros é perdoar a si mesmo, por quê? Porque é reconhecer que nós somos frágeis também. Reconhecendo a fragilidade do outro. Não tem ninguém perfeito. O que é interessante é que as pessoas ficam exigindo perfeição dos outros. Como é que pode você exigir do seu marido perfeição, da sua esposa perfeição, do seu filho perfeição, do seu colega de trabalho perfeição? É algo inatingível para nós nesse momento, nesse estágio evolutivo. Então, como é que a gente pode exigir perfeição dos outros? Os outros vão falhar com a gente. E um dos elementos que nos ajuda a não ter frustração em relação a essa expectativa é não colocar essa expectativa na pessoa. Rejane, dia de luz, paz para todos, exatamente. Então, como é interessante, se a gente não colocar essa expectativa nos outros, de que eles nunca vão falhar, de que eles nunca vão errar, a gente não vai se frustrar com isso. Então a gente tem que colocar na cabecinha isso, essa ideia de que nós não podemos exigir perfeição de ninguém. Os outros são frágeis, os outros são limitados como nós somos. Ou será que a gente não se reconhece como um ser frágil, como um ser ainda em processo evolutivo, no seu início de processo evolutivo? Será que nós temos a pretensão de fazer tudo certo? A gente tem que tomar cuidado com essa postura que às vezes é uma postura arrogante, que às vezes é uma postura prepotente de se achar infalível. Um pequeno exame de consciência nos iria mostrar que nós não somos infalíveis. Eu acho muito interessante uma expressão que eu ouvia muito e ouço ainda as pessoas dizerem assim: é melhor ter paz que ter razão. Essa expressão, durante muitos anos, essa expressão eu não conseguia entender essa expressão. É melhor ter paz que ter razão. Isso acontece normalmente nas discussão de casal, no ambiente de trabalho, discussão entre amigos, discussão entre irmãos. Aí a gente percebe que nessas discussões, cada um quer ter razão. Cada um quer fazer prevalecer o seu ponto de vista. Cada um quer fazer com que a sua visão seja imposta aos demais. E essa expressão, como eu posso ter paz se eu não tenho razão? Então, eu ficava o tempo todo querendo impor a minha razão. Eu ficava sempre o tempo todo tentando impor o meu ponto de vista, fazendo com que as pessoas engolissem o meu jeito de pensar, o meu jeito de ver. Porque eu não conseguia conceber, eu não conseguia imaginar ter paz sem ter razão. Mas aí eu percebi com o tempo, ao longo de muito custo, ao longo de muito tempo, com muito custo, eu percebi que realmente a busca por ter razão, ela era inquietante. Por impor o meu ponto de vista, por impor o meu jeito, por querer fazer prevalecer a minha vontade, era algo que me deixava inquieto. Era algo que me deixava angustiado. E isso gerava embates, gerava discussão com as pessoas, gerava desentendimento em casa, na família, principalmente, né? Aí, um belo dia, eu resolvi parar para respirar. Ao invés de querer impor a minha razão, num belo momento, eu resolvi parar para respirar. E nesse momento, fiquei calado, tentando não impor a minha razão, tentando não impor o meu ponto de vista. E percebi que aquilo me deixou tranquilo, aquilo me deixou sereno, porque eu consegui dominar um pouco aquela ideia presunçosa de querer fazer com que a minha vontade prevalecesse. E entendi
a expressão "é melhor ter paz que ter razão". É claro que nem sempre acontece, né? Nós somos seres em processo de aprendizado e às vezes eu quero impor a razão. E aí fujo da paz. Mas hoje eu entendo, pelo menos eu entendo essa expressão. Estou tentando colocar em prática. Mas observa como seria muito mais interessante, muito mais proveitosa a nossa convivência se nós tivéssemos um relacionamento mais voltado para a conciliação, a harmonia, o entendimento, para o diálogo. Muitas vezes o perdão é a proposta do diálogo, é a busca do entendimento, é a busca do ponto em comum. Às vezes nós perdemos a oportunidade do ponto em comum, de chegar naquele ponto de convergência entre os dois pensamentos e passamos a tentar impor a nossa razão de forma arrogante, de forma violenta. Eu estou percebendo que algumas pessoas estão querendo participar aqui. Vamos lá. Aqui. Deixa eu ver. Porque senão eu fico falando sozinho, né? André, infelizmente, vivemos em época que é preferível ter razão do que paz. Às vezes silenciar é não provocar tempestades que só trarão mais problemas. Exatamente. Então quando a gente tem a capacidade de perdoar, a gente silencia. É isso que nos propõe a indulgência. Rejane, nosso orgulho quer ter sempre razão. Exatamente, é uma manifestação do nosso orgulho, a gente querendo, de forma arrogante, prepotente, sempre querendo ser o dono da verdade. E olha, é muito comum nós fazermos isso, independente de sermos ou não espíritas, ou espíritas há muito tempo, nós ainda muito endurecidos. Nossa experiência reencarnacionista ao longo de séculos, em posições que favoreciam a arrogância, que favoreciam o autoritarismo, pode ter nos dado esse comportamento, esse hábito de agir dessa forma. Jaqueline, e é importante perdoar a si próprio. Às vezes buscamos no outro a causa para nossas angústias, quando precisamos, na verdade, voltar nosso olhar para nós mesmos, admitir nossas falhas e perdoá-las. Eu acho muito interessante essa questão do perdão, no sentido de se auto-perdoar, sim. Nós precisamos nos auto-perdoar, perdoar a si mesmo. Eu costumo colocar uma distinção entre perdoar o outro e perdoar a si mesmo. A distinção é simples. Como é que eu perdoo o outro? É não revidando a ofensa. Essa é a manifestação do perdão. Como é que eu vou me perdoar se eu não tenho como revidar para mim mesmo? Então, o perdão do outro é não revidar o que ele fez. Agora, como é que eu vou revidar o que eu fiz? Ou deixar de revidar o que eu fiz? Então, o auto-perdão se manifesta de outra forma. O auto-perdão se manifesta com o esforço de não repetirmos o mesmo erro. É entender que aquela postura foi equivocada e aí passamos a nos esforçar para não repetir. Só em se esforçar já é auto-perdão. Não é que eu não vou repetir aquele erro, é que eu vou me esforçar para não repetir esse erro. Esse, Jaqueline, é o diferencial que eu faço entre o perdão das ofensas e o auto-perdão. A Andréia, em tempos de rede social, então essa razão que é regada a likes ainda está mais forte. E infelizmente, em tempos de rede social, a gente percebe uma agressividade muito forte, né? Através dessas manifestações das redes sociais, as pessoas, porque estão longe, porque estão numa tela, escondidas atrás de um perfil, elas muitas vezes se acham no direito de ser agressivas, de ser ofensivas, né? Minha amiga Evani Gomes, um abraço para você. Bem, Dezinha, às vezes vemos defeitos em uma pessoa e criticamos, mas também temos defeitos. Muitas vezes fazemos uma coisa que a psicologia chama de projeção. A gente condena no outro, na verdade, aquilo que a gente percebe que é uma fragilidade nossa. É muito comum a gente condenar e apontar os erros dos outros, não ser indulgente com as faltas alheias, e assim ser muito duro, muito agressivo, quando a gente percebe, deixa eu olhar aqui o tempo, quando a gente percebe que o outro tem algo que nós não queremos admitir dentro de nós.
Mas muitas vezes aquela falha que nós tanto condenamos, ela está dentro da gente. Deixa eu ver se eu acho que mais alguma observação. Bem, por enquanto não. Então vou passar para o segundo parágrafo. Mas há uma maneira bem diferente de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Eu acho que essa distinção é mais didática. Porque, na verdade, o perdão real, a gente finge que perdoa quando diz, tá bom, tá desculpado. Tá bom, deixa pra lá. E, na verdade, é da boca para fora, como ele diz aqui na mensagem, o perdão dos lábios. Mas o perdão não houve, de fato, né? Eu entendo que essa distinção que ele faz aqui é pura e simplesmente didática. Quando a gente diz, eu perdoo, tá bom, deixa pra lá, esquece. Não, esquece. A gente está apenas da boca para fora. E não de coração. A gente fica guardando a mágoa. A gente fica guardando aquele ressentimento. Então isso é algo muito difícil quando a gente fica guardando esse ressentimento, né? Então, o perdão de fato só acontece quando ele é de coração. Mas a gente diz às vezes que perdoa da boca para fora. Muitas pessoas dizem aos seus adversários, eu lhe perdoo. Tá bom, deixa pra lá. Esquece. Enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer do mal que lhe acontece, dizendo para si mesmas que ele não tem senão o que merece. Então a gente diz assim que perdoa, mas quando acontece o mal para a pessoa, a gente diz assim, no nosso linguajar aqui piauiense, né? Pega, bichinha, pega. Agora tu tá experimentando. Tu foi, por exemplo, né? Pegar o meu marido, agora ele te traiu. Agora tu tá experimentando o teu veneno. A gente não diz isso? E por quê? A gente diz que perdoa. Minha amiga, deixa pra lá. Foi um errado, eu te perdoo, mas quando a pessoa se dá mal, a gente fica aplaudindo o erro. Então mostra que não houve o perdão de fato, né? Quantos dizem, eu perdoo e que acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não me aproximarei daquela pessoa jamais. Não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Isso não é perdão, não é? Não é perdão. Agora, é claro que o perdão, ele não precisa necessariamente voltar para a mesma situação de antes. Observa que às vezes há uma confusão. Porque algumas situações exigem confiança. Algumas situações exigem que haja a construção da confiança. E confiança se constrói. Então, às vezes, vamos supor, eu posso ter um funcionário na minha empresa, eu não sou empresário, mas vamos supor que eu tenho um funcionário na minha empresa, e aquele funcionário desviou um produto, roubou alguma coisa. Eu posso muito bem dizer assim, você estava num momento difícil, estava querendo pagar uma dívida, tá bom, eu não vou revidar, vou deixar para lá. Mas não quer dizer que eu vou te colocar na mesma posição, você não vai voltar a ser caixa do meu comércio. Por quê? É absurdo eu te dar a mesma posição que é fruto de uma confiança, que é fruto de uma conquista. Então, o perdão não necessariamente restabelece a mesma situação. A pessoa me traiu. Então eu vou perdoar. Pode ser que eu perdoe e volte a ter uma convivência normal, mas se também eu disser assim, eu não vou confiar em você mais. Eu te perdoo, quero manter nossa amizade, mas voltar ao relacionamento não dá, porque aquele relacionamento é fruto de uma confiança, de uma construção. Então, não necessariamente o perdão requer que haja o retorno à situação prévia ao erro. Não necessariamente, nem sempre. Tá? Então, a gente tem que entender muito bem isso. O perdão se manifesta pelo não revide, pelo não querer o mal, pelo não querer retribuir o mal com o mal. Mas existem certas situações que precisam de confiança, de um tempo, de um amadurecimento para que ela possa se restabelecer. É preciso muitas vezes dar tempo ao tempo para cada situação. Está
aí o perdão do Evangelho, quando a gente diz eu perdoo, mas não quero mais te ver? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com a aparência. Veja como ele aqui ele acaba se corrigindo, né? No começo ele diz que há o perdão dos lábios e o perdão de coração, mas depois ele diz assim, o que realmente vale para Deus, o único que vos será contado será aquele que não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Deus nos sonda intimamente, né? Então não adianta a gente só fingir ter a aparência da virtude, da qualidade. Eu acho interessante que às vezes a gente quer, porque descobriu a doutrina espírita, quer viver assim com aquela voz mansa e suave, numa aparência de virtude. Não é a aparência que traz a virtude. Então a gente tem que buscar viver de forma autêntica, sabendo que nós temos limitações, sim, nós temos fragilidades. Então o que Deus quer de nós é viver de forma que vivamos de forma autêntica, verdadeira. E assim a gente pode enfrentar o nosso lado sombra e fazer com que ele se torne um lado luz. Só descobrindo o nosso lado sombra que a gente vai poder transformar isso. Então Deus sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não se lhe engana com palavras e vãos simulacros, fingimentos. Né? O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. Quando ele fala esquecimento também, é preciso fazer uma interpretação da palavra. Né? Acho interessante quando Joana de Ângeles diz que perdoar não é esquecer. Esquecer é problema de amnésia. Perdoar é ter a consciência do erro que foi praticado contra si e mesmo assim ter a disposição de não revidar. Ter o interesse de não devolver o mal. Ter o interesse de que o bem aconteça para aquela pessoa que nos ofendeu. Então essa é a proposta do perdão. Se fala esquecimento por uma figura de linguagem. Tá? O esquecimento é assim, vamos deixar para lá, vamos superar essa situação. Quando a gente tenta superar a situação, não quer dizer que ela seja esquecida de fato, mas ela foi superada. É claro que com o tempo ela vai se ela vai se esvaindo ao longo do tempo. Quando a gente não fica alimentando o rancor, ela se esvai naturalmente. Mas o perdão, num primeiro momento, ele requer a consciência do que foi feito. E não o esquecimento. Mas com o tempo, como a gente não vai alimentando aquilo, ele vai se esvaindo no esquecimento. Então, o rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Paulo, apóstolo em Leão, no ano de 1861. Então essa é a observação que o Evangelho traz para a gente. Agora, para eu não perder aqui o fio da meada, vamos ver aqui o que os nossos irmãos estão comentando, né? Porque se falar sozinho é muito chato, né? Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Dezinho, às vezes vemos defeitos em uma pessoa e criticamos, nós também temos defeitos. Acho que já falei dessa, né? E nem percebemos. Andréa, olá, minha amiga do Centro Espírita Irmãos da Luz. Uma das formas de auto-perdão é também reconhecer que sou um ser em evolução e me permitir o recomeço sempre, sem autopunição. Interessante isso, né? Às vezes a gente fica, deixa eu ver o tempo, né? Para não passar do tempo. Às vezes a gente fica nesse processo de auto-martírio, né? De auto-sacrifício, que é difícil. Então a gente reconhece as nossas limitações e tenta não errar. Isso é auto-perdão. Se esforça por não errar. E quando a gente percebe a necessidade de nós nos perdoarmos, nós também percebemos que nós podemos perdoar os outros. Porque as fragilidades e erros que nós cometemos são as que os nossos irmãos cometem.
Rejane, não quero enfrentar, né? Isso aqui está em algum contexto que eu não peguei bem. Andréia, ou diz que perdoa, mas fica só esperando uma oportunidade para jogar na cara. Talvez isso ainda seja pior que não perdoar. É verdade, porque às vezes a gente ainda fica pisando na pessoa, né? Eu te falei, eu te disse que não ia dar certo. Eu te disse que você ia se dar mal se você fizesse isso. E a gente ainda fica espezinhando. Isso aí é porque é aquilo que tu fez, tu plantou. E Deus é justo. A gente bota Deus na conversa, né? E Deus é justo, por isso tu tá pagando por isso, tu vai pagar mais ainda. Ou seja, a gente fica criando um clima de animosidade, um clima de falta de paz. E observa que nós, quando não perdoamos e quando nós nos alimentamos da raiva, do rancor, da mágoa, a gente fica nesse clima de inquietação. Nós não temos paz com a gente mesmo. Então a busca do perdão é a busca de fornecer paz para nós mesmos e para os outros. Dezinha, temos que perdoar de coração. Se estivermos perdoando da boca para fora, não estamos perdoando de verdade e nem a nós mesmos. Muito bem. Guaraciara, sem perdão, a vida trava. É interessante essa observação. A gente percebe, parece que as coisas não fluem, as coisas ficam realmente travadas na vida da gente. A gente traz muitas vezes uma mágoa do pai, uma mágoa da mãe, e aí isso vai dificultar outros aspectos da nossa vida. A gente não tem, por exemplo, um bom relacionamento conjugal. A gente traz uma mágoa de um colega de trabalho e a gente não consegue progredir no trabalho. Então a vida acaba travando quando a gente não perdoa, porque aquilo ali, ela é como se fosse uma prisão para a gente, né? A gente fica carregando aquele peso profundo. A gente pode até ter algum tipo de prosperidade em algum aspecto da vida, mas sempre vai ficar uma sensação de que alguma coisa está incompleta, alguma coisa precisa ser melhorada. Jaqueline, exato, sem perdão não há amor e, por consequência, não há evolução. Então, o perdão é um aspecto fundamental da nossa vida. A gente tentar viver de forma harmoniosa, de forma conciliadora, a gente tentar viver de forma equilibrada, entendendo que não somos perfeitos e sem exigir perfeição dos outros. Então esse é um grande erro quando a gente tenta exigir perfeição das outras pessoas. E ninguém é perfeito. Todos temos as nossas fragilidades, as nossas limitações. Por isso a necessidade de tentarmos fazer uma mudança de visão. Qual é a mudança de visão? É entender que o outro é limitado, que o outro é frágil, e não ficar querendo exigir perfeição de ninguém. Então vamos tentar viver com essa postura. É Ohana, né? Difícil é perdoar, e quando a ferida começa a cicatrizar, o outro magoa de novo. É um exercício árduo. Por isso que Jesus falou: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perguntou Pedro, né? Quando houver pecado. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas, Ohana, vou te falar, é difícil. Quando a pessoa erra com a gente, né? E ela ainda fica ferindo mais ainda, ela continua persistindo no erro, é algo bem doloroso. Não é fácil. É uma grande prova para as nossas vidas. Mas é um esforço necessário que a gente faz. Agora é o seguinte, a gente também não precisa ficar se expondo a um erro contínuo, não. Então se a gente tem, por exemplo, alguns relacionamentos abusivos, né? A pessoa o tempo todo nos humilhando, a pessoa o tempo todo jogando coisa na cara da gente. Será que a gente precisa ouvir isso o tempo todo? Porque a gente precisa também do auto-amor. Então assim como a gente precisa amar o próximo, a gente precisa se amar. Então não vamos nos expor a situações em que a gente fica o tempo todo sendo alvo da agressão dos outros. Então se alguém, vamos supor, um cara bate na esposa, ela se esforça para perdoar a primeira vez, mas ela continua apanhando, por exemplo, é uma situação bem séria, bem grave, mas infelizmente comum. Então por que eu vou me sujeitar àquilo? Então não é perdão ficar o tempo todo se expondo a uma relação abusiva. Tá? Vamos tentar interpretar as situações de forma bem clara. Então,
e de forma bem consciente. Então a gente não precisa se expor a situações o tempo todo. Quando Jesus disse, dai a outra face, ele queria que a gente agisse de um outro jeito, não agir da forma como aquele que nos agrediu. Agora, não agir da mesma forma como ele nos agiu contra a gente, não quer dizer que eu tenho que me expor constantemente, tá? Então é preciso que a gente reflita bem sobre isso. A tinta. É preciso se colocar no lugar do outro, ver a situação com uma visão ampla, e isso só é possível quando é feito a pausa, quando respiramos. Aí nós perdoamos e perdoamos, aí nós nos perdoamos e perdoamos o próximo. Muito boa essa reflexão. Às vezes é preciso uma pausa. O perdão às vezes não é imediato. Às vezes a gente fica com aquela raiva, e é normal sentir raiva de algumas situações. Não se condene. É interessante nós, que já conhecemos o Evangelho, que já conhecemos a doutrina espírita, tentemos nos perceber como humanos. Não busquemos ainda uma divindade, uma perfeição que nós não temos. A raiva pode acontecer. A gente não precisa é alimentar a raiva. Então a gente, quando sente que está com raiva, faz como a Ohana, aliás, a Tinta disse aqui, Santana. Ela disse assim, ó, dá uma afastada, dá um tempinho, dá uma respirada, que isso favorece o perdão, sim. Ela ainda diz mais, entendendo que somos todos imperfeitos e precisamos evoluir. Entender isso é bem melhor para viver em paz. Guaraciara, vamos aproveitar hoje para perdoar e ver como tudo flui maravilhosamente. Domingo, começo de semana, uma ótima observação, né? Vamos aproveitar a quietude do dia, que muitas vezes nós não estamos naquela correria do nosso trabalho, e vamos hoje pensar em perdoar quem? O nosso pai, a nossa mãe, o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho, o nosso amigo, o nosso primo. Normalmente observa que as pessoas que mais querem são aquelas pessoas que mais temos amor, porque elas sabem como nos atingir. Então, nós temos o amor por elas, nós gostamos delas, vamos tentar perdoar. É importante que esse vínculo ele se reharmonize em algum momento da nossa existência, se não nessa vida, numa outra encarnação, mas em algum momento vai ser necessária a harmonização desse vínculo. Se for possível, vamos fazer uma meditação, ou então tentar a nós mesmos por uma fragilidade nossa que nos causou uma grande ferida moral. Então, meus amigos, eu agradeço, estamos chegando aqui no encerramento do nosso tempo. Agradeço a todos. Meu Deus, vocês foram tão participativos. Agradeço a todos pela companhia, pelo carinho da atenção, pelas excelentes observações que vocês fizeram. Agradeço muito, muito por toda essa oportunidade de aprendizado coletivo. Apesar de estarmos distantes fisicamente, a gente pode continuar aprendendo junto, né? Então vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade do estudo, da reflexão, por essa interação saudável com os nossos irmãos através das redes sociais. Ajuda-nos a termos a condição de perdoarmos cada vez mais, Senhor, a buscarmos a paz com nós mesmos e com o nosso próximo, a buscarmos ser instrumentos do amor e da paciência e da justiça, para que assim possamos criar relações sólidas, baseadas no amor, baseadas na compreensão, na humildade. Amigo Jesus, protege as nossas vidas, em especial a todos aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Sabemos que há tantos irmãos sofrendo por conta da violência, muitos sofrendo pela dependência, outros pela doença. Estendemos a esses irmãos, pelo pensamento, os nossos afetos, o nosso carinho, o nosso amor, para que chegue a cada um deles o bálsamo do consolo, o auxílio e o alívio das dores. E que nós possamos, de nossa parte, também sermos instrumentos úteis para servir e para auxiliar a quem precisa.
Graças nós te damos e te pedimos bênçãos para a nossa vida, para a nossa família e para toda a nossa comunidade. Que assim seja. Muito obrigado a todos pela participação, pelo carinho, pela presença. Que Jesus nos ampare e nos proteja sempre. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.